prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A escolha do mês está ligada ao dia de hoje, 28 de abril, data que é o Dia Internacional em memória das vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Acidentes de trabalho fazem parte da realidade brasileira. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, mais conhecido como Sereste, faz o acompanhamento de trabalhadores que tenham sofrido com lesões ou problemas de saúde no exercício à profissão. O Sereste é um órgão do SUS que ele presta apoio ao trabalhador, independente da forma de inserção no mercado de trabalho, seja carteira assinada ou informal. Então, esse trabalhador que sofreu um acidente de trabalho ou adquiriu uma doença no trabalho e precisa de um apoio no SUS, ele tem o Sereste aqui em Governador Valadares. Então, nós fazemos ações desde a prevenção até da assistência e educação em saúde, para a rede identificar esse trabalhador, os hospitais, os postos de saúde e, se necessário, encaminhar o Sereste e o Sereste realizar também esse trabalho de prevenção, indo aos locais de trabalho e verificando as situações e os riscos e orientando esse empregador para que um acidente ou algum incidente não ocorra mais. Estudos mostraram que entre os setores que mais registraram acidentes de trabalho com mortes ou lesões graves no Brasil está a construção civil. São acidentes relacionados à queda de altura, soterramento e choque elétrico. O Governador Valadares ele tem um histórico de acidente de trabalho envolvendo a construção civil. Então, esse trabalhador que sofre um acidente no local de trabalho ou indo ou voltando, ele tem um apoio aqui da fisioterapia no sentido da recuperação e da reabilitação. Então, são pacientes que sofrem traumas, fraturas, passam por cirurgias e precisam se recuperar. Então, ele tem esse apoio aqui, ele é avaliado, visto a sua condição de saúde, e encaminhado para o tratamento, ou seja esse tratamento com médico, com fisioterapeuta, às vezes com psicólogo, assistente social. No último dia 16, em Teófilo Otoni, um jovem, Rodrigo Ramos dos Santos, de 21 anos, morreu ao receber uma descarga elétrica quando montavam um andaime para um serviço de remoção de placas. 6 dias depois, na cidade de Padre Paraíso, outro trabalhador, José Milton Ferreira Viana, que tinha 52 anos, recebeu uma descarga elétrica enquanto manuseava uma haste metálica. Ele encostou acidentalmente em um fio de alta tensão e não sobreviveu. Os casos estão sendo investigados. Para os especialistas, empresas precisam criar um conjunto de normas e regras para proteger os funcionários. Alguns dos conjuntos de medidas e práticas mais famosos, mais utilizados, seria o treinamento, a forma da gente poder capacitar aquele colaborador para aquela atividade, para aquela função. Questão de palestras, para a gente poder disseminar essa informação, o uso correto do EPI, que é o essencial e o básico para tudo. Além das normas, também pode ser necessária uma lista de equipamentos protocolares para exercer algumas funções. Aqui nós temos o nosso colaborador, o Matheus, e explicar um pouquinho do básico da segurança. Aqui a gente tem o óculos que ele está usando, o óculos incolor, para evitar essa questão aí do contato de alguma pedra, algum material volátil, voar no olho dele e causar cegueira. Então, o óculos para proteger a visão. Nós temos também o protetor auricular, que é o abafador, para proteger a questão do ouvido dele, a questão da audição, porque a máquina que ele está utilizando causa muito ruído. Nós temos o nosso boné árabe, que é para proteger ele dos raios ultravioleta, do sol mesmo, em questão de câncer de pele futuramente. Nós temos a luva que ele usa para poder ter um melhor tátil, não ter a questão de escorregar e causar algum acidente. E para finalizar, nós temos também a botina de segurança, que é muito importante, por questões mesmo do local que ele faz a limpeza, se ele está andando ou não, mas que ele possa sempre estar trabalhando com segurança e utilizando os equipamentos. Recorrer à lei é importante para saber quais situações são consideradas acidentes de trabalho e os direitos do trabalhador nesses casos. O acidente de trabalho ele é um evento que ocorre no exercício da profissão, causando lesão corporal ou até a morte do trabalhador. Lembrando que equipara-se o acidente de trabalho às doenças ocupacionais e o acidente de trajeto. Então, por exemplo, o trabalhador que sai da sua residência e sofre um acidente no trajeto até a empresa, equipara-se um acidente de trabalho. Da mesma forma, o trabalhador que desenvolve, por exemplo, uma lesão por esforço repetitivo ou até uma depressão, se for comprovado que foi decorrente ao trabalho, também equipara-se o acidente de trabalho.
Em caso de um trabalhador que sofreu um acidente, a primeira coisa que ele tem direito é um auxílio-doença acidentário pago pela INSS a partir do 16º dia de afastamento. Então, por exemplo, se ele recebe um atestado ali de 30 dias, os primeiros 15 dias a empresa paga o seu salário e a partir do 16º quem paga é o INSS. O segundo direito seria uma estabilidade provisória de 12 meses. Então, após o retorno ao trabalho, depois desse período de afastamento, quando ele retorna ao trabalho, ele tem essa estabilidade provisória. E quais as obrigações das empresas em relação à saúde e segurança dos trabalhadores? A empresa ela tem a obrigação de garantir um ambiente de trabalho seguro. Então, por exemplo, fornecer os equipamentos de proteção adequado, oferecer treinamento para que os funcionários utilizem adequadamente esses equipamentos de proteção, cumprir com as normas regulamentadoras do Ministério Público do Trabalho, contratar uma assessoria jurídica para fazer um compliance, um assessoramento de forma preventiva nessa empresa para evitar esses riscos à integridade física e mental dos trabalhadores, dentre outros. Supondo que um servidor sofra um acidente no trabalho, qual seria a diferença das consequências para uma empresa e para um contratante independente? Quando o trabalhador está sob a demanda de uma empresa e vai até o local de trabalho, por exemplo, a casa de uma pessoa, executar esse serviço, é responsabilidade de empresa, tendo em vista que há um reconhecimento do vínculo empregatício. Então, se ocasionar um acidente de trabalho, ele estava no exercício da sua profissão, caracteriza acidente de trabalho e ele tem todos esses direitos que eu acabei de informar. Uma pessoa que contrata um trabalhador para executar um serviço na sua casa de forma eventual, um trabalhador informal, não existe responsabilidade trabalhista. Então, não configura um acidente de trabalho. Porém, se for comprovado culpa desse contratante num eventual acidente, por exemplo, não informar para o contratado os eventuais riscos que tem na execução do trabalho ali na sua casa, esse contratante pode responder civilmente, através de uma ação da área civil, não de uma ação da área trabalhista. E a Justiça do Trabalho condenou a empresa de ônibus Entran a indenizar a família do motorista do ônibus daquele acidente de dezembro do ano passado da BR-116, já chegando até o Flotone, que resultou na morte de 39 pessoas. Vamos ao vivo até Belo Horizonte conversar com Marina Matos, que tem os detalhes para a gente dessa decisão da Justiça do Trabalho. Marina, boa tarde para você. Ei, Carlos, boa tarde para você, para todos, uma excelente semana. Essa é uma decisão do juiz em atuação da comarca de Caratinga, o Guilherme Magno Martins de Souza, lembrando que é da comarca da Vara de Trabalho de Caratinga. Ele entendeu que a atividade exercida pelo trabalhador por si só já envolve riscos e, por isso, a empresa ela é obrigada a indenizar mesmo, não tendo culpa direta pelo acidente. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, o motorista do ônibus já estava trabalhando na empresa por apenas 21 dias quando aconteceu aquele acidente. São, no total, 2 ações. Portanto, a empresa foi condenada a pagar R$570 mil em indenizações à família do motorista, incluindo R$120 mil para cada um dos 2 filhos do motorista, eles que têm 9 e 17 anos, a título de dano moral em ricochete, que é um sofrimento psicológico e emocional suportado por familiares ou pessoas próximas de uma vítima direta. Também R$120 mil pelo dano-morte, que será dividido também entre os dependentes. Lembrando que o dano-morte é a reparação pelo fato em si da morte. Também uma pensão mensal de quase R$2.500, que deve ser paga aos filhos desse motorista que faleceu no acidente, até que esses filhos dele completem 24 anos. Também R$60 mil para cada um dos pais do motorista por dano moral também em ricochete e R$30 mil para cada um dos 3 irmãos. De acordo com o magistrado, esses valores das indenizações deverão ser depositados em caderneta de poupança, assegurando a proteção financeira desses beneficiários. A justiça gratuita também foi concedida, portanto, a empresa também deverá pagar os honorários dos advogados dos autores. Nós lembramos que o acidente aconteceu no dia 21 de dezembro do ano passado, entre um ônibus de viagem, uma carreta e também um carro na BR-116 em Teófilo Otoni,
39 pessoas morreram, incluindo o motorista desse ônibus. De acordo com a Polícia Civil, a carreta que provocou esse acidente transportava um grande bloco de granito que se soltou da carroceria, atingindo o ônibus que seguia no sentido contrário da rodovia. Esse ônibus, então, acabou pegando fogo e ocasionando toda essa tragédia. Ainda de acordo com a polícia, a carreta também tinha várias irregularidades. Esse julgamento dessa indenização foi divulgado hoje, dia 28 de abril, quando o Brasil lembra as vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Em 2023, o país registrou quase 500 mil acidentes e cerca de 3 mil mortes. Lembrando, Carlos, que sobre essas duas decisões ainda cabe recurso nessas duas situações. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. Boa tarde para você, a Marina Matos falando ao vivo de BH.